No dia 17 de março de 2017, a história do Bailinho da Paz se iniciava nesse lugar, e hoje ela está se encerrando. Esse vídeo ele é apresentado como uma resposta para uma direção clara de Deus que existe desde o nosso começo, que o movimento Bailinho da Paz, em algum momento ele iria se encerrar, mas que os seus frutos permaneceriam para sempre. Nós sempre tivemos isso muito evidente em nossos corações. Desde o momento em que uma simples ideia, inspirada pelo Espírito Santo, se tornou uma realidade ali em 2017, dentro de um cinema de um prédio, bem ali no meio da nossa adolescência, nós sabíamos que o controle e a direção daquele mover estavam 100% nas mãos de Deus. E no meio dessa corrida que nos foi proposta ao longo dos anos, nós sempre estávamos buscando viver Atos 4:20, não deixando de falar do que temos visto e ouvido. E com isso nós fomos ganhando maturidade no meio desse processo. Além de muito zelo pela presença de Deus e confiança de que enquanto Ele estivesse abençoando, nós estaríamos avançando. Portanto, hoje esse comunicado, ele vem debaixo de um direcionamento de Deus, pois se chegamos em algum lugar até hoje, foi simplesmente porque nos mantivemos obedientes a Ele, até mesmo no nosso fim. De fato, o nosso lema nunca foi sobre nós, nunca fez tanto sentido como para esse momento. Sim, nós sabemos que não é uma decisão fácil de ser tomada e nem simples de ouvir. Faz parte da nossa natureza as transições elas serem desconfortáveis, mas sem a habilidade de conseguir encerrar os ciclos, nós limitamos o potencial daquilo que Deus pode fazer através do nosso chamado. E é exatamente por isso que a nossa segurança está naquele que nos chamou, que fundou o Bailinho. Sendo assim, para sempre nos alegraremos em poder olhar para trás e ver as histórias de tudo aquilo que Deus fez através do Bailinho. No nosso mini documentário no YouTube, a gente registrou todo o começo e o por trás do baile. E desde então vivemos romperes ainda maiores. Inúmeras salvações, curas e milagres daquilo que Deus fez no nosso meio. Mas algo que você precisa entender é que o Bailinho ele nasceu com o propósito de levantar jovens e adolescentes a serem apaixonados e realmente 100% disponíveis a servir ao Senhor com tudo que eles têm. Então nosso impacto ele não pode ser simplesmente mensurado por números ou por uma região, mas sim em reconhecer que nós viemos como uma resposta de Deus para trazer uma mensagem de esperança para essa geração. Sabe, a gente nunca acreditou que esse movimento era uma fórmula secreta ou a saída final de como fazer algo grande para Deus. Mas sem dúvidas foi a maior escola que nós tivemos. E acima disso, a esperança de algum dia nós vermos a nossa geração perdida sendo transformada. Portanto, a escolha diária de viver uma vida inconformada com os padrões desse mundo foi o que nos levou a esse objetivo, de impactar pessoas a pensarem e poderem enxergar: eu também consigo fazer o mesmo. Com essa visão, ano após ano, nós fizemos parte do despertar do interesse dos jovens para as coisas do reino. E a partir disso, nós fomos vendo as escolas, os lares e as igrejas sendo impactadas e transformadas. Líderes foram levantados, igrejas foram cheias, movimentos nasceram, lares foram restaurados, pessoas foram salvas, tudo para a glória e honra de Deus. E mesmo com todas essas coisas acontecendo, nós continuamente estávamos buscando o Senhor para entender se ainda era tempo. Até que no meio de orações por uma visão fresca e clara de próximos passos, o Senhor falou conosco no início desse ano, através de Salmo 102, versículo 11 e 12, que diz: como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como relva. Porém tu, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Um avivar do Senhor em nosso meio, que começou de dentro para fora, se tornou um movimento que impactou milhares de pessoas ao longo dos anos. E hoje, ao encerrarmos esse ciclo, nos tornamos legado e esperança para aqueles que vão fazer coisas ainda maiores. Nós tivemos o privilégio de presenciar ondas de salvações e várias histórias de avivamento. E hoje isso faz parte do nosso DNA. Porém, nossos dias como movimento terminaram, pois cumprimos o que tínhamos para cumprir. Mas o que fica é ainda melhor, pois como o próprio salmista diz, para todo sempre, de geração em geração, o Senhor permanecerá na memória de todos que passaram pelo Bailinho. Deus, em sua soberania, Ele nos direcionou a dar esse passo e está nos chamando para algo novo. Portanto, encerrando dessa forma, nós nos mantemos obedientes a Ele. Agora é a hora de confiar e dar espaço para que as sementes que nós plantamos comecem a crescer e frutificar, pois sabemos que são frutos que permanecem eternamente. Saiba que o movimento Bailinho da Paz, ele é fruto da geração passada, de pais que oraram, intercessores, igrejas que se posicionaram querendo ver jovens e os seus filhos buscando o Senhor, encontrando Ele como uma resposta. E agora que estamos nesse lugar, chegou a nossa hora de realmente plantarmos algo para as próximas gerações colher. Se ficamos mais do que deveríamos, foi por amor a Cristo.
mas entendemos que esse encerramento ele é um ato profético para todos nós que fizemos parte dessa linda história. Pois assim como diz em Eclesiastes 7, versículo 8, melhor o fim das coisas do que o começo delas. Desse mesmo cinema que a gente está aqui agora, onde foi o primeiro bailinho, nós fomos por uma garagem, depois por um galpão, depois por uma escola e por fim nas igrejas. E agora essa chama que foi gerada e desperta nos últimos anos, ela continua acesa, porém de formas diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Não posso deixar de agradecer todos os pais que oraram, as igrejas que suportaram, os pastores que aconselharam, todos os voluntários que serviram e principalmente todos vocês que fizeram parte desse movimento. Foi um privilégio para nós escrever essa história com Deus. Principalmente porque sabemos que para sempre vai ser a história que contaremos para os nossos conhecidos, filhos, netos, de onde conhecemos a Jesus e como foi viver a nossa adolescência para o Senhor. E com isso, pela última vez, o bailinho está oficialmente encerrado.